Olá, tudo bem? Boa noite. Aqui é o André Ascar. Vim aqui hoje receber vocês em mais uma segunda-feira às 20h30 para a gente falar coisas de corrida, assuntos que sejam interessantes de corrida, beleza? Então chega mais, vamos se aproximando, arruma aí o seu fone de ouvido, o seu computador, o seu celular e vamos trocar essa ideia aí nos próximos 20 e poucos, 30 minutos, falando justamente sobre como emagrecer, como utilizar o treinamento de corrida para emagrecimento. Olá, alô, boa noite, seja bem-vindo. E por favor, gente, vai chegando, fala de onde você é, que é sempre interessante saber de onde vocês são, para ver o alcance da corrida perfeita, onde que a gente está chegando. E se esse assunto de emagrecimento e corrida, se você acha que é interessante para mais alguém, pô, compartilha, chama um amigo para assistir, para justamente também criar aquela conversa bacana para a gente tirar as dúvidas. Às vezes tem uma dúvida maior sobre isso ou sobre aquilo. E a gente vai aqui, trocando essa ideia, conversando, esclarecendo para vocês esse meu ponto de vista sobre a corrida e sobre como eu vejo a corrida como essa ferramenta fantástica que é para o emagrecimento. Tá? Esse mito que o pessoal fala em emagrecimento, só de falar eu tenho uma fórmula de emagrecimento, o cara já ganha R$100. Tá? Não existe fórmula para emagrecimento, por favor, entendam isso, primeiro ponto. Vamos lá? E aí, Flávio, seja bem-vindo. Olá, boa noite. Bom, David, Niterói, da RJ. Bom, gente, então, vamos lá. Eu vou explicar como é que funciona esse negócio do treino de corrida. Tá todo mundo me ouvindo direitinho? Diana? Bom? Tá me ouvindo direitinho, Diana? Luiz, galera aí? Galera Telesina, Renata, boa noite. Viçosa? Chegue mais, vamos lá. Então, a gente vai falar sobre o treinamento de corrida para emagrecimento. Como que a gente pode utilizar essa ferramenta que é a corrida, que serve para tantas coisas na nossa vida, para utilizar no processo de emagrecimento. Vamos lá. Primeiro, eu não vou falar para vocês, como tem muita gente que gosta de bater nessa tecla, que corrida emagrece. Bom, esse negócio de que corrida emagrece, aí a gente tem que entender o processo de emagrecimento. Por que que corrida emagrece e por que que corrida não emagrece? São dois pontos fundamentais e simples. Bom, a corrida pode te emagrecer porque você está aumentando o seu déficit calórico, digamos assim. Você está acelerando o metabolismo do seu organismo. Você está aumentando o seu gasto energético no seu dia a dia. Se você mantiver a sua alimentação certinha, do mesmo jeito, no mesmo processo, apenas introduzindo essa nova atividade no seu dia a dia, talvez você emagreça. Por que eu digo que talvez você emagreça? Porque também vai depender da forma como você vai executar essa corrida. Porque existe uma coisa no nosso organismo, no nosso corpo, que é uma questão de adaptabilidade. O nosso corpo, ele tende a se adaptar, digamos até de uma forma fácil, à nova rotina, a tudo que ele se propõe. Então, com essa questão de adaptação, aquele processo, aquele exercício que você começava a gastar tanta energia que era difícil para você fazer, o seu organismo acaba se adaptando e durante aquele processo que você está fazendo, durante aquele exercício que você está fazendo, ele começa a fazer de uma forma muito mais eficiente para não gastar tanta energia, ok? Então, durante o exercício, você faz ele sempre da mesma forma. Aquele negócio, eu vou correr 10 km. Primeira vez que você correr 10 km, ele vai gastar X de energia. Segunda vez, X de energia. Centésima, quinquagésima, octagésima vez, ele já vai gastar menos energia. O seu corpo está mais educado, está mais fácil para ele fazer aquele mesmo movimento, aquela mesma repetição. Mas também não é por esse ponto da mesma energia. Você acaba também treinando o seu organismo a atingir o equilíbrio de uma maneira mais fácil. O seu pós-exercício, no qual ele tinha que gastar muita energia para se reequilibrar, ele já gasta menos energia para se reequilibrar, porque o corpo está sempre buscando o processo de equilíbrio. Ele está tentando sempre se reequilibrar, correto? Ele quer ficar sempre equilibradinho, porque no equilíbrio que ele gasta menos energia, beleza? Então vamos lá, entendendo ainda esse processo do emagrecimento e por que que a corrida emagrece e não emagrece também. Você está repetindo a mesma coisa, o mesmo processo, você está mantendo a sua alimentação, tá? A gente nem chegou no ponto da alimentação, que é um ponto fundamental
na questão de emagrecimento, ok? Sua alimentação é a mesma. Aí você continua fazendo os mesmos exercícios, os mesmos processos, o seu corpo já se adaptou. Outro processo que acontece é, o seu corpo se torna mais eficiente. Quando você está descansando, o seu batimento cardíaco tende a cair. O seu sistema cardiovascular fica mais eficiente. A sua musculatura, o seu corpo absorve, digamos assim, o oxigênio, recebe mais energia com uma maior facilidade. Você tende a baixar um pouco dos seus batimentos durante o seu dia a dia. Que isso me leva até um gancho aqui, rapidinho, só fugindo desse assunto do emagrecimento, que é muito interessante. Teve um carinha aí, eu não vou citar nomes, mas é uma celebridade, digamos assim, das antigas, um bom escritor, um bom pensador, que falava justamente que ele não gostava de correr, ou então gostava de fazer exercício, atividade física, porque ele tinha uma teoria, que muitos cientistas até corroboram com isso, de que a gente tem um número X de batimentos cardíacos para a gente bater ao longo da vida. A gente tem uma vida útil, isso é certo, isso está no seu DNA. Só que ninguém sabe ao certo o quanto que é esse batimento cardíaco, quantos batimentos cardíacos você tem que ter, né? Então, aí ele gostava de economizar batimentos cardíacos. Eu não vou gastar meus batimentos cardíacos à toa, correndo aqui, batendo 180 batimentos cardíacos, enquanto eu posso ficar aqui quietinho, batendo meus 80, meus 70. Só que ele esquece justamente essa questão da eficiência, como que o seu corpo fica mais eficiente com a atividade física. Pô, você vai fazer uma atividade física, seu corpo vai ficar batendo durante 180 batimentos por minuto, durante 30 minutos. Cara, e as outras 23 horas e 30 minutos do seu dia? Você ficando com mais saúde, você ficando mais saudável, o corpo ficando mais eficiente. O tanto que você economiza de batimentos ao longo do seu dia. Essa conta ele não fazia, né? Bem, é a preguiça, tal, ele fica lá. Porque tendendo a você ter um condicionamento, uma pessoa mal condicionada, ela tende a ter um batimento entre 70 e 75 batimentos por minuto, em repouso. Uma pessoa melhor condicionada fica em 55, 60. Um atleta já vai para 45, 50, o atleta de ponta vai lá para 35. Se você botar a quantidade de batimento cardíaco aí, ó, pode ter certeza que os atletas estão economizando batimento cardíaco, gastando batimento. Tá, voltando aqui agora para o emagrecimento. Beleza? Vamos lá. Voltando para a questão de emagrecimento. Então, você entendeu que o seu corpo vai se adaptar a esse esforço que você está fazendo. Então, ele tende a gastar menos energia para se adaptar. E uma das chaves do emagrecimento com atividade física, com exercício, é você estar sempre gastando energia. Você acaba enxergando a atividade física, isso é que muitos veem, ok? Eu não vejo dessa forma. Vem a atividade física como uma válvula de escape. Pô, aí faz aquela continha da caloria. Gastei tantas calorias, comi uma pizza. Pô, vou botar aqui meu relógio para gastar 700 calorias. Vou correr só quando bater no 700. Vou parar de correr só quando bater no 700. A conta não é simples assim, gente. Não é assim que funciona. Se eu gasto 700 calorias num treino de alta intensidade, eu vou gastar muitas calorias depois ainda no meu organismo para voltar ao equilíbrio do meu corpo. Agora, se eu gasto 700 calorias num treino contínuo de baixa intensidade que dura muito tempo, a tendência é que eu gaste menos energia pós-atividade para reequilibrar o meu organismo. Então entende que o processo não é tão simples. E da mesma forma, uma caloria de uma pizza, da gordura, vamos lá, de uma gordura hidrogenada, não é a mesma caloria da proteína de uma carne ou de um frango da vida. São processos diferentes. Isso vai bater no seu organismo e tem toda uma tradução no seu organismo que vai mexer com seus hormônios, com o seu metabolismo, tudo isso ajuda no processo. Mas o principal da questão do emagrecimento é você pensar que você não é gordinho, você não é gordinha, porque os seus ossos são largos. Ou então para botar a culpa no maldito do metabolismo, tá bom? É porque você não está se exercitando direito, é porque principalmente você não está comendo direito. Ninguém faz fotossíntese, gente, por favor, entenda. Bem, dos seres humanos pelo menos, tá bom? Você não vai pegar energia do sol. Alguma coisa na sua alimentação você está fazendo errado. E esse alguma coisa na alimentação causa um impacto muito grande no seu metabolismo. Causa um impacto muito grande no seu dia a dia. Da mesma forma como a corrida. Não adianta você só colocar a corrida lá. Pô, corrida emagrece, corrida não emagrece. Tudo depende de como você faz essa corrida.
como que vai ser a intensidade dessa atividade? Qual vai ser o substrato energético que eu vou utilizar com essa atividade? Porque de acordo com o substrato energético que eu for utilizar, se vai ser fonte primária da proteína, se vai ser fonte primária da gordura, do carboidrato, tudo isso vai variar de acordo, tudo isso tem um impacto no seu organismo. Então não adianta você simplesmente ir lá na esteira, olhar lá qual é a zona do fat burn. Tem, né? Várias esteiras tinham isso, pelo menos as antigas, né? A zona de queima de gordura. Pô, aqui ó, minha idade, pã, minha altura, pã, tá aqui quadradinho. Pô, isso é muito fácil. Vou ficar aqui 1 hora aqui nesse fat burn, vou queimar todas as gordurinhas do meu organismo, vou sair daqui fininho. Não, gente, não é bem assim que funciona, tá? O seu organismo o seu corpo é um organismo muito mais complexo do que isso, tá? É questão de você entender a atividade com o impacto imediato durante a atividade e o impacto dessa atividade ao longo do seu dia. É que nem a questão do impacto de um brigadeiro no seu organismo naquele momento e o impacto desse brigadeiro ao longo do seu dia a dia. É muito interessante, é imprescindível que você entenda o que você está fazendo, o que você está fazendo de exercício físico, o que você está fazendo de alimentação, o que você está botando na boca. Então, entendeu como que a atividade física, a corrida, pode te auxiliar na corrida, ou pode te auxiliar no emagrecimento e como pode te atrapalhar? Se você entrar com a corrida naquela rotina de sempre fazer a mesma coisa, sempre na mesma intensidade, normalmente sempre na mesma intensidade baixa, isso pode ter até uma repercussão negativa nesse processo de emagrecimento, tá? Agora, se você faz também só atividade intensa, só porrada, só porrada, só porrada, qual o problema de você ficar só na porrada, 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 porrada? Você está trabalhando a intensidade, está sempre naquele fio da navalha, né? Você pode arrebentar ou não pode arrebentar. E imagina agora você fazer porrada, 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 e se você não tem o movimento certinho? Se a sua mecânica é equivocada, se o seu corpo não está adaptado ao movimento, não está adaptado à corrida, você vai dar porrada, 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 machucou. Machucou? Não treina. Não treina, não gasta calorias, não libera endorfinas, sensação de bem-estar, ok? Por que as pessoas estão sempre vidradas na comida? Que é coisa que dá uma sensação de bem-estar mais rápido do que comida? Pô, você mete aquele açúcar e gordura junto, então, meu Deus do céu, é uma bomba, meu. Tu botou, é pizza, é lasanha, é brigadeiro, o que for, você bota lá, pum, já bate na cabeça, já dá aquela onda, né, cara? Já dá aquela liberação, aqueles negócios, mas tem todo um processo no organismo que impacta ainda diretamente. E a corrida ajuda justamente nisso, porque ela libera também essas endorfinas. Lógico, a corrida sendo bem feita, executada certinho, vai liberar as endorfinas, vai te dar essa sensação de bem-estar. Por isso que ela é muito boa ferramenta para emagrecimento, porque é mais uma atividade que te auxilia na liberação dessas endorfinas, essa sensação de bem-estar. E quanto mais você está nessa sensação de bem-estar, menos ansioso, menos ansiosa você fica, menos no automático você trabalha e compulsivamente você vai. Porque o processo de emagrecimento ele é muito mais complexo do que só o exercício certo, do que só a alimentação correta. Se você não tiver a cabeça para pensar os gatilhos que te levam a comer de forma compulsiva, que querendo ou não, o problema da obesidade é a compulsão alimentar. Por que que se leva à compulsão? Por que que aquele alimento é um gatilho para mim, para eu comer, daqui a pouco eu vejo um pacote inteiro que já foi? Entende? Então, o processo de emagrecimento não é só um lado, não é só 2 lados, são 3 ou vários lados. Você tem que se entender. Por que que isso está levando a sua ansiedade? Você está ficando mais ansioso? Por que que você vai compulsivamente buscar o alimento de forma automática para ter uma saciedade, para ter uma sensação de bem-estar? Porque está te faltando isso em algum outro ponto da sua vida, tá bom? E a atividade física e a corrida entra como uma ferramenta fundamental nessa liberação das endorfinas. Aí entra no outro ponto interessante. Porque a atividade física, você percebe que é um negócio mais complexo, tá? Do que eu falar só, corre 30 minutos na zona tal. Por quê? Porque a atividade física vai te liberar, as atividades físicas, principalmente a corrida, numa intensidade um pouco mais baixa, você tem uma maior liberação dessas endorfinas durante a atividade. Quando você está na corrida e entra em equilíbrio, o seu corpo não vai estar gastando muita energia quanto ele poderia gastar num exercício mais intenso. Mas você passa a ter mais prazer durante aquela atividade do que ficar trabalhando só na porrada.
Na porrada, a intensidade vai te dar um prazer, uma satisfação maior assim que concluída. Um trabalho na corrida com uma intensidade um pouco mais baixa vai te dar um prazer durante a corrida. E se dá prazer durante a corrida, é interessante que você vai ter prazer enquanto você não está correndo. Você vai querer correr de novo para ter aquela sensação do prazer, para perceber, para se sentir novamente como você se sentiu. Só que no treino de corrida, nos hits, nos treinos intervalados, na porrada, é curto, mas cara, a percepção subjetiva de esforço é, tô morrendo. E isso é ruim para o seu organismo, isso é ruim para o seu cérebro. O seu cérebro quer se preservar, então acaba que é uma luta de você com você mesmo, para persistir naquela atividade. E acaba que inconscientemente você pode acabar buscando desculpas para não fazer aquele treino. Se aquele treino é só porrada, se aquele treino é só desagradável e você não consegue pegar algo positivo desse treino, a tendência para você largar é muito maior. Agora, com essa atividade física de forma escalonada, certinha, nem sempre tão intensa, mas programada, te dá prazer para você fazer de novo, você fazer novamente. E a constância, essa chave de você ir subindo, é um processo de emagrecimento, porque o processo de emagrecimento nada mais é do que uma reeducação dos seus hábitos. Você tem que reeducar os seus hábitos, são os alimentares, são de atividade física. E você fazendo de forma correta, pensar esse treinamento, você vai conseguir fazer com que essa atividade física entre na sua rotina, entre no seu dia a dia, se torne algo prazeroso, que faça você querer mudar por conta dessa atividade. Quantas pessoas já não se encontraram na corrida, que deram essa chance para a corrida e mudaram? Hoje eu não vou comer porque eu vou correr amanhã, porque eu quero melhorar minha performance, eu me sinto melhor quando eu estou mais leve. Então ele já busca estar mais leve, ter uma saúde melhor para correr melhor, entende? Uma das coisas que eu sou meio contra é essa questão de você correr para comer. Cara, isso não é legal, isso não é saudável, é um impacto no seu organismo o tempo inteiro. E eu acredito que você não esteja fazendo isso pelas razões certas quando você tem esse tipo de pensamento, tá? De correr para comer, de tornar a corrida refém da sua alimentação, ou então sua alimentação refém da sua corrida, sacou? Corri bem pra caceta hoje, meu irmão, foram 42, eu vou devorar aquela churrascaria hoje, vai ser carne pra danar, vai ser o chopp pra lascar, porque eu mereço. Eu mereço. Essa é a pior fala do emagrecimento. Eu mereço. E você vai lá e coloca comida, você vai lá e coloca a cachaça, você vai lá e coloca o descanso no dia que não tinha que descansar. Você merece muito mais. Pense nisso, o que você merece? Você merece tudo, então vai buscar, trace esse caminho, mas não fique se merecendo só por conta de um prato de comida. Queira mais, pense na sua saúde pode mais, beleza? Esse é o grande ponto. Agora, corrida, forma bem elaborada, voltando aqui, o que acontece com a corrida? Quer emagrecer de forma rápida? Quer fazer um planejamento certinho? Encaixe treinos que vão te dar prazer com treinos intensos. Se você ficar só no treino leve, suave, longo, isso não vai ter um impacto muito positivo no seu metabolismo, acelerar o seu metabolismo, ok? Agora, se você consegue encaixar esses treinos mais intensos com treinos nem tão intensos, você vai ter um impacto positivo no seu metabolismo e você vai ter um estresse psicológico sobre o treino muito menor, ok? E se você quiser saber mais sobre isso, sobre como correr, utilizar a corrida de forma inteligente no processo de emagrecimento, se inscreva no Corrida Perfeita /fit. Vai lá, procura corridaperfeita.com/fit. É todo um planejamento que eu estou fazendo, que eu criei pensando justamente nesse processo de emagrecimento. Quer saber mais? Quer as planilhas certinhas para você fazer? Vai lá, se inscreve, corridaperfeita.com/fit. Beleza, gente? Esse foi uma introdução sobre o tema da corrida, como utilizar a corrida como emagrecimento, ok? Vamos tirar as dúvidas da galera aí, me atentar agora às perguntas. Galera, por favor, dúvidas que eu vou responder agora sobre o emagrecimento e a corrida, beleza? Não vamos falar sobre dor no joelho só, o tornozelo, eu tô com o pé assim, o que pode ser assado. Vamos pensar no emagrecimento, beleza?
pra gente falar pra todo mundo aí, tirar essas dúvidas, a gente, nessa troca de ideia, a gente chegar mais longe. Deixa eu ver aqui a Karina Veiga. Dá pra pegar um gancho aqui com a Karina Veiga. Coach, tentei fazer o longão na Z2, mas só atinge essa zona caminhando. Quando corro a 7,5 km por hora, já atinjo a Z3. Isso tá normal? Tem alguma dica? Bem, o que eu vou pegar do gancho dessa sua pergunta, Karina? Aí, Z2, Z3, se você está com os seus testes em dia, se você está vendo certinho essas zonas, porque não adianta você ter Z2, Z3 se você não sabe qual que é o seu teste máximo, onde que é o seu submáximo, onde que é o seu 100% e qual é o protocolo que você está utilizando, tá? Essa questão de não conseguir ficar na Z2, Z3, pô, tem que caminhar para ficar em Z2. Bem, o nome disso é uma coisa só, falta de condicionamento físico, tá? Se suas zonas estiverem estabelecidas certinhas, nesse Z2, Z3 e tudo mais, falta de condicionamento físico. Não se preocupa muito com isso, tá? Vai fazendo de acordo com como está o seu planejamento. Esse é um ponto que eu coloco no planejamento para a questão de emagrecimento, onde eu trabalho sobre a percepção subjetiva de esforço. Eu não coloco velocidade. Por quê? A intensidade vai estar na sua cabeça, você que vai falar. Uma atividade de 15 minutos para você em Z4 pode ser 8 km por hora ou pode ser a 15 km por hora. Eu quero intenso no seu organismo isso, ok? Isso tem que ser intenso no seu organismo, tem que sentir essa intensidade. E isso, lógico, no dia de treino intenso. No dia que é mais suave, a gente bota um trabalho na percepção subjetiva de esforço, uma escala de 0 a 10, onde você vai trabalhar em 7, onde você vai trabalhar em 9. Então, esse 9, não se prenda à velocidade. Pô, eu tô no 9 aqui, eu tô morrendo e tá a 8 km por hora. Infelizmente, o seu condicionamento físico tá muito ruim. E quando você tá morrendo, você só tá a 9. Mas não se prenda à velocidade. A gente está pensando num outro tipo de processo, tá? Que é o seu emagrecimento e não a sua performance na corrida para correr longas distâncias. O negócio é atingir o seu organismo, impactar o seu organismo. Beleza? Vamos para a próxima aqui. Como faço para emagrecer rápido se tenho hérnia de disco lombar? Viviane Alves Oliveira Machado. Bom, você está com problema nas costas e você quer correr e você quer emagrecer rápido. A gente volta a alguns pontos. Primeiro, emagrecer rápido, intensidade no exercício que você vai fazer. É onde você vai gastar vai gerar um maior impacto no seu organismo. Beleza? Beleza. Só que o seu organismo, como eu falei, quando vai trabalhar muito impacto, tende a desgastar, a exigir mais da sua estrutura sobre esse exercício intenso. A sua estrutura já está meio lesionada, você está com hérnia. Então, o que você vai fazer? A hérnia é o fim da sua vida? Não, tem muita gente que tem hérnia e faz uns treinos cabulosos por aí. Mas o negócio é que você tem que preservar o seu tronco, você tem que fortalecer o seu core, fortalecer tudo que envolve a sua lombar. Tá bom? Tem que fortalecer para você não sobrecarregar essa articulação durante a corrida. Se você não tiver um tronco forte, preservado, qualquer atividade que você faça vai lascar a sua lombar. Até mesmo sentado, se você está lá sentado, abaixado, você está sentado em pé com a coluna retinha, sentado sobre os isquios, vai preservar a sua coluna. Agora, se você não tem um fortalecimento adequado no seu corpo para fazer exercício bom e ainda vai fazer exercício intenso, a chance de você machucar a sua lombar, de lascar ainda mais essa hérnia, é muito grande. Então você tem que primeiro cuidar para que a sua musculatura e seu corpo esteja preparado para fazer atividade, preserve a sua coluna, tá bom? E depois você vai aos poucos aumentando essa intensidade, para que seu corpo consiga segurar a onda da intensidade que você vai fazer. Porque se você for de uma vez, você está ali, pô, tô liberado pelo médico, tô liberado pela fisioterapeuta, mas ainda tá meio mais ou menos as suas costas, sua lombar ainda tá mais ou menos, e você já mete uma pancada, a chance de você se machucar é grande. Então, vai aos poucos e fortaleça bem o seu core. Vamos lá, Fabrício Versosa. Porque tenho mais resultados de emagrecimento treinando à noite que de manhã? Bom, Fabrício, vamos lá. Essa é uma pergunta muito subjetiva, né? Porque os resultados são seus. E os resultados sendo seus, não é algo genérico, pode ser pelo fato de você ter mais prazer em fazer essa atividade à noite do que de manhã. Então você tende a estar mais ativo à noite do que de manhã.
O que acontece? Cada um tem o seu jeito de levar a vida, a maneira, onde tem mais disposição para fazer atividade, pela manhã, pela noite. Agora, em razões metabólicas de por que você tem mais resultados treinando de manhã, ou treinando à noite do que de manhã, isso eu não sei. Pode te tirar uma fome, que você teria uma fome noturna, você treinando de manhã, você pode chegar morrendo de fome à noite, enche a pança e vai lá e come, dorme. E isso é um processo que já é sabido e que atrasa um pouco o processo, está com a comida ali, acaba acumulando a comida que não vai ser gasta. E às vezes você treinando à noite, você não tem essa fome toda. Então é todo um processo que tem que ser analisado de uma forma mais global do que a gente falar, é porque o seu corpo tem um sistema blá, 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 que funciona melhor à noite. Não, tem que ver todo o seu dia a dia, tá bom? Eu não tenho como te responder isso de forma afirmativa. Nem pra você, nem pra ninguém. Cada corpo é um corpo. Vamos lá. Pararapapá. Opa, acho que eu fui demais pra baixo. Deixa eu ver o Rodrigo Ritter. André, gostaria de saber se no workshop dá para ir apenas para te conhecer. Estarei numa prima. Vamos saber lá. Rodrigo, questões sobre o workshop. Vai lá, cara. Depois a gente fala. Hoje a gente tá aqui pra falar de emagrecimento, meu parceiro. Isso aí, manda um e-mail que depois a gente responde isso aí. Vamos lá, gente. Alguém mais com alguma pergunta, alguma dúvida sobre como emagrecer com a corrida, não de dieta? O que você responde correr antes e depois do treino? Depende do seu dia a dia, Diogo. Depende. Esse negócio de comer antes do treino, depende do tipo de treino que você vai fazer. A melhor pessoa que vai te responder isso é o nutricionista. Você indo conversando frente a frente com ele, ou então respondendo todas as perguntas para ele, para que ele te conheça passo a passo, para saber o que se adapta melhor a você, tá bom? Não tem como te responder isso, porque tem várias coisas interessantes sobre low carb surgindo aí, muita pesquisa falando sobre isso, low carb, sobre gordura, high fat, e para dispensar um pouco do carboidrato e tudo mais, não a necessidade de tanto aminoácido, então é muita coisa falando sobre que comida, tá? Outra coisa interessante sobre correr todo dia. Tem gente que acha que correr todo dia é fundamental, né? Mas como eu falei inicialmente, gente, não adianta você fazer a mesma atividade todo dia, todo dia. A chance de você se lesionar é maior. A chance do seu corpo se adaptar a esse estímulo e não ter um progresso nessa atividade também é maior, tá? Mas, pô, eu posso correr todo dia? Pode. Você pode estar treinando para uma ultramaratona, você pode estar treinando para uma maratona sub 3, é interessante que você corra todo dia, às vezes, faz um treino curto aqui, um treino longo lá, tá? Mas para nós, amadores, correr todo dia e na mesma intensidade não é interessante no ponto de vista de emagrecimento, beleza? Tente fazer sempre progressão no seu treinamento, seu treinamento tem que estar sempre crescendo, acelerando para algum lugar, tá bom? Pararapapá. Estamos chegando no final. Marcos Mota, eu correndo 5 km por dia, 3 vezes por semana, eu emagreço em média quantos quilos por mês? Caralho, meu irmão, essa aí tinha que estar lá no jogo do milhão, essa pergunta, cara. Como é que eu vou saber quantos quilos por mês você vai emagrecer, cara? Eu não sei quanto que você come, eu não sei em que intensidade você está correndo esses 5 km. 5 km pode ser feito de várias formas. Então, outra coisa interessante, pegando esse gancho aqui do Marcos, para querer saber quanto que ele vai emagrecer por dia, tenham dados. Saiba o quanto você está comendo, o quanto você está correndo, qual o desgaste você tem na corrida, saiba do impacto que essa alimentação que você está tendo está dando no seu organismo, beleza? Sejam conscientes. Me desculpa, Marcos, mas não tem como eu te responder essa conta, cara. Fábio Júnior Cardoso, meu fã da Bahia. Oi, cara, alô, valeu pela força. Verônica Costa, Andrei, posso intercalar longas distâncias e com tiros para emagrecer com a corrida? Com certeza, Verônica. Esse é um dos segredos. Mas mais do que você pensar em longas distâncias, em tiros, pense em intensidade, tá bom? Intensidade que você está promovendo, o estresse que você está dando para o seu organismo. Eu vou dar um estresse para o meu organismo nessa zona aqui, porque essa zona aqui trabalha com substrato energético X durante tanto tempo. Eu vou trabalhar com um tiro curto aqui, porque aqui eu trabalho com substrato energético Y, que vai ter impacto YZ no meu organismo, tá? Não pensa só em tempo, distância, pense em o que aquele estímulo vai promover no seu organismo. Mas o caminho é esse, Verônica, é você intercalar. E tudo que te dá prazer, cara.
Prazer, você tem que ter prazer no que você está fazendo. Não adianta você pensar no processo de emagrecimento, seja fazendo uma atividade que não te dá prazer. A chance de você ter um efeito rebote é muito maior depois. Porque você fica preso naquela, não, vou fazer essa atividade para emagrecer, vou fazer essa atividade para emagrecer. Vai lá e emagrece. E agora? Você vai fazer essa atividade por quê? Você acaba largando essa atividade e você engorda tudo de novo. Depois eu faço de novo e emagreço. Mas não volta, cara. Você tem que ter prazer no que você faz, você tem que criar um propósito além do que só emagrecer. Um propósito de ter uma vida melhor, de ter uma qualidade de vida maior, tá? Esse é o grande ponto. Não pensa só em emagrecimento, não pensa que é só atingir 50 quilos, não pensa que é só atingir 75 quilos. Pensa que é porque você quer viver melhor. Esse é o grande ponto. É longe, a reta de chegada é longe, não é logo ali. Você tem que ir pensando que, é um passo a passo, é um caminho, é uma estrada. E essa estrada não tem fim, é só para logo ali. Eu chego aqui, mas é lá que eu quero ir. Então, aos poucos, você vai galgando isso. Você tem que entrar nesse processo, entende isso. Abraça a ideia e bota isso no seu dia a dia, que vai ser muito melhor. Você vai ver como que isso vai ter um impacto positivo na sua rotina. Não só na sua rotina de queima calórica, esquece isso, mas na sua rotina de uma vida saudável, tá bom? Bom, gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui, espero que tenham gostado desse bate-papo falando sobre corrida. Quem quiser saber mais sobre planilha de treinamento de corrida, lembre-se, acessa corridaperfeita.com/fit para você ter acesso às nossas planilhas, saber mais coisas sobre essas nossas planilhas de treinamento voltadas para a corrida. Por que eu gosto da corrida como uma grande ferramenta? Cara, qualquer lugar você corre, você vai para academia, você pode intercalar ela com seu treino de força. Você precisa fazer os treinos de força para manter o seu corpo forte. E lá na academia normalmente já tem esteira, então aproveita a esteira. A esteira é uma ótima ferramenta para isso. É praticidade, você não precisa se deslocar para ir para outro local. Tem a esteira do prédio, tem a esteira na academia. Então fica muito fácil de você conseguir fazer isso, encaixar as atividades, encaixar as planilhas de treinamento, porque você vai trabalhar com a intensidade ali, entende? Vamos nessa, gente. É só querer, beleza? Vamos que vamos. Rumo à corrida perfeita. Um grande abraço a todo mundo e valeu!